Por mais de um século, o mundo inteiro discutiu capitalismo contra socialismo. Mas existe uma verdade que quase ninguém conta. Quando a pressão chega, guerra, fome, colapso, os dois sistemas falham de formas muito parecidas. E o verdadeiro vencedor nunca foi uma ideologia, foi quem conseguiu se adaptar mais rápido. Essa foi uma das discussões mais longas, barulhentas e destrutivas da história moderna. Uma briga que sobreviveu a revoluções, derrubou impérios, quebrou superpotências e dividiu o mundo ao meio. Por mais de 100 anos, capitalismo e socialismo não foram apenas teorias econômicas. Foram linhas de batalha. Por trás de discursos patrióticos, revoltas operárias, crises econômicas e guerras indiretas, esse debate moldou o mundo em que você vive hoje. Mas aqui está a parte que nenhum influenciador de ideologia menciona. Nenhum dos dois sistemas funcionou como os livros prometiam. Nenhuma vez, em lugar nenhum. Bem-vindo ao Atlas Financeiro, onde dinheiro, poder e história se chocam, e nada é tão simples quanto parece. Se esse conteúdo fizer sentido para você, ou se em algum momento te fizer refletir, não esqueça de seguir o canal. A história começa muito antes de alguém falar em capitalismo ou socialismo. Durante a maior parte da existência humana, economia não era crescimento, era sobrevivência. Reis governavam por direito divino. Senhores de terra possuíam quase tudo. Camponeses produziam apenas o suficiente para não morrer de fome. O progresso era lento, quase parado. Por milhares de anos, a vida foi um jogo de soma zero. Se alguém subia, outro precisava cair. A ideia de que pessoas comuns poderiam enriquecer com comércio ou inovação soaria como loucura. Então a Revolução Industrial explodiu o mundo. A Inglaterra, do fim do século XVIII, virou uma panela de pressão. Carvão, ferro, capital e ambição. Máquinas substituíram músculos. Fábricas substituíram oficinas. E um novo tipo de poder surgiu. O poder do capital privado. Pela primeira vez, indivíduos podiam investir, arriscar e possuir riqueza em uma escala antes reservada apenas a reis. A produtividade disparou. Alguns enriqueceram, outros afundaram ainda mais na miséria. A desigualdade cresceu como nunca. Cidades sufocaram em poluição. Crianças trabalhavam 12 horas por dia. Favelas espalhavam doenças. Mas havia um fato impossível de negar. O capitalismo produziu mais bens, mais riqueza e mais velocidade do que qualquer sistema anterior. Foi nesse cenário que o socialismo nasceu. Não como um sonho utópico, mas como uma reação desesperada à brutalidade do capitalismo industrial. No século XIX, pensadores como Karl Marx e Friedrich Engels olharam para fábricas, greve, sangue e suor, e chegaram a uma conclusão radical. O sistema era o crime. Para eles, a riqueza capitalista era trabalho roubado disfarçado de oportunidade. A solução parecia simples e moral. Trabalhadores controlariam os meios de produção. Os lucros seriam compartilhados. E a economia serviria às necessidades humanas, não ao lucro privado. Soava limpo, justo, elegante. Para milhões de pessoas esmagadas pelas engrenagens do capitalismo, isso parecia justiça. Mas teoria é uma coisa, a vida real é outra. A primeira tentativa séria de implantar o socialismo em escala nacional não aconteceu em uma sala de aula. Aconteceu nas cinzas de um império. Após a Revolução Russa de 1917, Lenin herdou um país faminto, atrasado e analfabeto. O czar estava morto. A elite fugiu ou foi executada. E, de repente, 150 milhões de pessoas precisavam de um novo sistema econômico. O Estado assumiu tudo: terras, fábricas, bancos e recursos. Preços eram definidos por burocratas. Metas substituíram o lucro. A iniciativa privada desapareceu. Na teoria, isso criaria igualdade perfeita. Na prática, criou caos. Sem preços de mercado, o governo não sabia o que produzir. Sem concorrência, não havia inovação. Sem recompensa pessoal, ninguém se esforçava além do mínimo. A escassez virou rotina. Filas viraram cultura. A agricultura entrou em colapso. A fome se espalhou. Lenin recuou e permitiu comércio privado limitado, apenas para manter o país vivo. Mas havia um detalhe importante. O capitalismo também não estava bem. No início do século XX, ele havia criado riqueza, mas também instabilidade extrema, especulação desenfreada, monopólios dominando indústrias, ricos vivendo como realeza moderna
enquanto milhões mal sobreviviam. Tudo isso explodiu em 1929. A Grande Depressão não foi apenas uma crise, foi um ataque cardíaco global. Bancos quebraram. O desemprego chegou a 25%. Para muitos, o capitalismo parecia não só falho, mas condenado. Então veio a Segunda Guerra Mundial, e ela forçou todos os sistemas a operarem sob pressão máxima. A União Soviética mobilizou sua população com brutal eficiência. O controle estatal permitiu redirecionar tudo para a sobrevivência. Os Estados Unidos, por outro lado, mostraram o poder da inovação privada quando alinhada com coordenação nacional. Após 1945, o mundo virou um laboratório econômico. Não mais discursos, não mais manifestos. Pessoas reais vivendo as consequências. A União Soviética se industrializou rápido, reduziu o analfabetismo, virou uma potência militar, mas por baixo da superfície, o sistema apodrecia. Sem preços, a economia ficou absurdamente ineficiente. Fábricas batiam metas produzindo coisas inúteis. Fazendas entregavam colheitas podres. Um país capaz de lançar foguetes ao espaço não conseguia fabricar geladeiras decentes. Enquanto isso, o capitalismo se adaptou. Regulamentações, previdência, leis trabalhistas, redes de proteção social. Ele não se tornou justo. Ele se tornou sobrevivível. Nos anos 80, a diferença era clara. O Ocidente avançava. O bloco soviético estagnava. A Guerra Fria não foi vencida por ideologia. Foi vencida por desempenho. O capitalismo venceu, mas não por muito tempo. Porque suas contradições nunca desapareceram. Crises financeiras voltaram. A desigualdade explodiu novamente. E o mundo moderno revelou algo constrangedoramente simples. Nenhuma grande economia é pura. Todas são híbridas. Misturam mercado e Estado, incentivos e proteção, liberdade e controle. Porque quando sistemas encontram o comportamento humano, ambição, medo, ganância e criatividade, nenhuma teoria sobrevive intacta. A pergunta nunca foi: qual sistema é melhor? A pergunta real é: qual sistema consegue limitar o poder e se adaptar antes do colapso? A história já respondeu. Se isso mudou sua forma de ver o mundo, inscreva-se no canal. A história tem as respostas. Eu te mostro onde procurar.